Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos. Uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui, ligadinhos com você que está aí na sua casa. Aleluia! Ao Rei da Glória. Ele que é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Vamos adorar a esse Rei. Aleluia! São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor, através do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém, amém, amém. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Glórias a teu santo nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por tudo que tens feito em nossa vida. Oh, Pai, muito obrigada porque sabemos que em Ti podemos confiar e não importa essa situação atual não nos define. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, aleluia. Declare isso, eu posso passar a noite chorando, mas a alegria vem pela manhã, porque nós E o choro pode durar. O choro durou a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. O choro durou a noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, eu creio.
o choro pode durar. Declare. Choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Boa noite, queridos. Vamos aos nossos avisos, né? Quero avisar a vocês que nós estamos com os cultos online nas terças-feiras, nas quintas e nos domingos pela manhã e à noite. Então eu convido você para nesse horário reservar esse tempo para estar conosco, desfrutando dessa palavra, como se num culto presencial você também estivesse. Então eu convido você para não marcar nada nesses dias, né? E estar junto com a gente ouvindo essa palavra. Também quero avisar a você, né, que precisa de algum auxílio, que precisa de alguma conversa, que precisa de estar passando por alguma situação, que você possa estar entrando em contato conosco, né? Vai estar aqui colocando os telefones e você pode estar entrando em contato com a gente nas redes sociais para estar repassando para a gente a necessidade que você porventura possa estar passando, tá bom? Estamos aqui para servir vocês. E também confere o nosso Instagram, @verbo_serra-talhada e também @mjovens_s1. Lá você vai ficar por dentro de todas as informações que nós estaremos promovendo durante esse período. Vai estar aqui também, né, na descrição abaixo o link para que você possa conferir, tá bom? E também eu quero convidar você, né, a ser fiel ao Senhor, né, com nossos dízimos, com nossas ofertas. A gente sabe que a Bíblia nos instrui a sermos dizimistas e ofertantes fiéis. E como a própria Bíblia diz, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E é isso aí, amados. Possamos desfrutar da bondade do Senhor, sendo sim obedientes e fiéis a Ele. Então aqui embaixo vai estar colocando para você, né, a conta da igreja, para que você possa estar fazendo o seu depósito, a sua transferência. Se você não puder, você entra também em contato conosco, que nós vamos na sua casa, né? Nós temos 2 tesoureiras que elas vão estar disponíveis para auxiliar você. Amém? E também quero que você possa estar compartilhando esses vídeos, esses cultos, curtindo, participando junto com a gente, para que essa palavra seja divulgada e que a gente mude a eternidade de pessoas. Um forte abraço. Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, porque estamos novamente aqui juntos, eu como boca de Deus e você aí com os ouvidos prontos para receber algo da parte de Deus. Continuamos nesse isolamento e vamos seguir em frente, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então, como de costume, nós vamos trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Você aí se reúna com os seus, porque iremos juntos, na unção do Espírito, trazer uma boa palavra para o meu e para o seu coração. Então eu quero que você abra aí sua Bíblia, lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a nossa confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o autor de Hebreus, ele está dando uma instrução que nós devemos reter firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque Deus, aquele que prometeu, Ele é fiel. Então, o cristianismo é chamado de a nossa grande confissão. Eu sei que tem um aspecto negativo da confissão e existe um aspecto positivo. A Bíblia fala mais do aspecto positivo do que do aspecto negativo. E o que é confessar? Confessar no original quer dizer falar a mesma coisa, professar o mesmo. No caso de confessar pecado, que é uma confissão negativa, você confessa o pecado diante de Deus e recebe o refrigério, a purificação e o perdão dos pecados.
Mas a palavra de Deus tem muito mais a falar da nossa confissão, que é professar, que é dizer a mesma coisa. Então a palavra nos orienta que nós devemos entrar com confiança ante o trono da graça e lá de forma ousada receber refrigério diante da oportunidade que nos é oferecida diante de Deus ou em ocasião oportuna. Então eu quero falar sobre manter, reter a nossa confissão ou reter a uma só confissão. Diante da situação que nós estamos presenciando, é natural que nós mantenhamos duas confissões, ou seja, uma hora a gente está falando uma coisa e em outro momento a gente está falando outra coisa. Mas a proposta do Evangelho é que nós confessemos, mantenhamos uma só confissão. E que confissão é essa? É falar o que Deus fala, é manter o testemunho da palavra de Deus em todo o tempo, sem vacilar. Por que isso? Porque é muito fácil a gente manter o nosso testemunho quando a palavra de Deus recomenda e quando a situação está bem. Mas quando a situação contraditória chega até nós, quando o problema, nós somos tentados a não reter a nossa confissão. Então, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do trono da graça, existe o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando nós confessamos a palavra de Deus, diante de um problema, diante da dor, diante de uma situação adversa, nós mantenhamos ou retenhamos a nossa confissão, o testemunho da palavra de Deus, esse testemunho vai no trono da graça e Jesus, que é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, ele nos representa diante de Deus e ele repete, ele pega o testemunho dos nossos lábios e repete a nossa confissão diante de Deus para que o resultado da nossa confissão se manifeste aqui no plano físico, para que nós possamos usufruir. Com isso, querido, o que eu quero dizer é que, diante de todo e qualquer problema, sempre haverá 3 testemunhas: a palavra, o problema em si e a pessoa que está passando pelo problema. Qualquer situação da vida, sempre vai acontecer, esses personagens vão estar envolvidos. A palavra, o que Deus pensa acerca daquilo, que deve ser o nosso testemunho, a nossa confissão. O problema em si, no caso, a dor, o problema financeiro, a depressão, o coronavírus e a pessoa que está envolvida com o problema. Então, sempre a pessoa, ela vai definir qual testemunho ela vai reter. Ninguém pode sair de uma situação confessando a palavra de Deus e ao mesmo tempo falando da doença. Você não pode ao mesmo tempo estar falando da saúde e paralelo a isso falando da doença. Você não pode ao mesmo tempo estar confessando que Deus é aquele que lhe cura e depois você está confessando o tempo todo que a doença está no seu corpo e você o tempo todo confessando que está doente. Com isso, se nós confessarmos essa dupla confissão, nós teremos 2 confissões. Mas a palavra nos recomenda que nós devemos reter a nossa confissão. Confissão o quê? De quê? Confessar o que Deus diz, confessar o que a palavra diz, confessar, testemunhar o que Deus diz acerca daquela situação. Eu só vou ilustrar para que você possa ter um entendimento daquilo que a gente está querendo transmitir. Exemplo, com relação à salvação. Com relação à salvação, vai existir o pecador que está perdido, sem Cristo, vai ter a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que confessa o seu nome, o nome do Senhor, será salvo. Então existe a perdição, existe a pessoa que está perdida e existe a palavra. Sempre, em toda e qualquer situação, sempre vai haver 3 testemunhas. Então, no caso da salvação, a palavra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Vai existir a pessoa que está perdida, a condição de perdição, e a pessoa que está envolvida nessa condição. Então, quando essa pessoa, ela escuta o testemunho de Deus, a palavra de Deus, ela tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e crer no coração. Então, ela vai ter que pegar a palavra de Deus, a vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. E a maneira dos homens serem salvos é confessar com a boca e crer com o coração, confessar Jesus como Senhor. Então, quando uma pessoa que está nessa condição de perdição decide fazer isso, a salvação, ela se concretiza quando ela confessa. Quando ela confessa o quê? Jesus como Senhor. Então, isso é uma confissão positiva. Isso é uma confissão do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação que pertence a ela por direito legal se concretiza e ela se torna uma pessoa salva. Então, para você ter uma ideia, o maior milagre do cristianismo é a salvação, o novo nascimento. E para esse evento poderoso acontecer na vida de um ser humano, ele precisa confessar Cristo como Senhor. Isso é um princípio, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Esse é um exemplo com relação à salvação. E com relação, por exemplo, à doença. Então vamos supor, tem a palavra de Deus, existe a dor, a doença em si, e existe o doente. A pessoa que está com a doença instalada no seu corpo. Então ela está com a dor, mas existe a palavra de Deus que diz, que é o testemunho de Deus, que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados. Então a pessoa tem que crer nessa palavra, tem que reter a confissão que pelas pisaduras do Senhor Jesus, ela é sarada. Para quê? Porque com o coração que se crê que Deus é aquele que cura, e com a boca se faz confissão a respeito da cura, a respeito da saúde, para que a cura divina se manifeste. Ou seja, eu não posso manter duas confissões. Eu não posso ter saúde confessando doença. Eu não posso ter prosperidade confessando escassez, confessando a falta. A única coisa negativa que nós devemos ter diante de uma situação é ter a identificação do problema. Uma vez o problema identificado, a gente vai agora confessar, manter a nossa confissão com relação ao que Deus diz acerca daquela situação. Então, amado, não são as situações que nos definem, é a palavra de Deus que nos define. E a Bíblia nos chama o cristianismo da nossa grande confissão. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós confessamos o que a palavra diz acerca de uma situação, Jesus diante de Deus pega essa confissão e ele mesmo confessa diante de Deus Pai, para que aquelas palavras que nós confessamos aqui na terra possam voltar, e ela não vai voltar vazia, e vai justamente operar naquilo que apraz a próprio Deus, efetuando, concretizando aquilo que alguém aqui embaixo está confessando a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos reter com firmeza a nossa confissão, confessar é falar a mesma coisa do que Deus diz. Então nós sabemos, para toda e qualquer situação, a palavra de Deus tem um testemunho. Deus tem algo a dizer, Deus tem algo a falar. Então, quando se levanta uma situação na nossa vida, a gente tem que saber o que é que Deus diz acerca daquilo. Uma vez que a gente descobre o que Deus diz, essa palavra deve estar nos nossos lábios. Porque a palavra da fé está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Portanto, eu quero enfatizar, querido, nesse momento, nessa situação, devemos reter uma só confissão, com firmeza, dizer o que Deus diz acerca da situação. Eu sei que a gente está numa situação de pandemia, onde os noticiários querem que a gente confesse o tempo todo, que todo mundo vai morrer, que a gente vai contrair o coronavírus, que todo mundo vai estar infectado. É assim que a gente recebe o bombardeio. Mas o que é que Deus diz? Deus diz que a gente está sarado,
que a gente está curado. Então a gente não pode manter ou reter uma dupla confissão. Confessar o problema e ao mesmo tempo confessar a solução. Então, para isso, eu tenho que reter com mais firmeza a nossa confissão. Dizer o que Deus diz, professar o que Deus professa, falar o que Deus fala. Numa situação dessa, Deus diz que nós somos sarados. Então, por que essa exortação? Porque nós vivemos num mundo onde a situação vai querer balançar, nos pressionar para que a gente tenha uma dupla confissão. Uma hora a gente está confessando que a gente é curado, é sarado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Em outro momento, em outro dado momento, a gente vai confessar que a gente está com coronavírus, que a gente vai morrer, que todo mundo vai ficar infectado. Da mesma sorte, outra pandemia, que seria a crise econômica, onde Deus disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então Deus diz isso acerca de cada um de nós, que Ele é o nosso pastor e nada vai faltar a mim, nada vai faltar a você. Mas a situação diz que a gente vai passar necessidade, que todo mundo vai morrer de fome, porque o comércio está paralisado. Então eu não posso ao mesmo tempo ter dupla confissão. Temos que reter com firmeza uma só confissão. Que confissão é essa? Confessar o que Deus fala, o que Deus diz, professar o que Deus fala e diz, testemunha acerca de qualquer situação. Então eu quero salientar que nós estamos vivendo duas situações, de doença e de causa econômica. Então a gente tem que procurar textos que falam sobre isso, para que fé possa ser gerada. E Jesus disse uma coisa interessante, que a boca fala do que o coração está cheio. Para que o nosso coração esteja cheio da palavra, para que nós possamos reter a nossa confissão, e em toda e qualquer situação, a gente está falando uma só coisa, é o que Deus diz, é o que Deus testemunha, é reter com firmeza a nossa confissão. Eu quero dizer para você, que independentemente do caos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Quero dizer para todos vocês, e para mim também, que diante do caos da pandemia, Ele é o Senhor nosso grande médico, Ele é o Senhor que nos sara. Então Deus abençoe a todos vocês com essa palavra. Retenhamos com firmeza o falar a mesma coisa, uma só confissão, confessar o que Deus fala, o que Deus diz. Portanto, queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Quero dizer a todos que estamos disponíveis para você pode entrar em contato conosco, iremos fazer uma visita, caso você queira, caso você precise. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.